Estudo número 5, combatendo as forças espirituais. Os ataques sobrenaturais. E hoje nós temos como subtítulo, resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Então, eu gostaria que você estivesse bastante atento. O estudo é um pouquinho grande, mas ele está bem diluído, a gente vai entender ele bem. Eu quero que você acompanhe aí na sua apostila, tá? Para que possamos prosseguir com a graça de Deus e com a luz do Santo Espírito de Deus. Amém? Bom, vamos lá. Uma das verdades da Bíblia que mais alega o cristão é que o diabo, mesmo sendo ele um ser tão poderoso, pode ser vencido por nós, simples e fracos seres humanos. Quando pensamos no poder que este anjo caído possui, quando calculamos o tamanho do seu exército e quando consideramos as vantagens que seres espirituais possuem sobre nós, criaturas limitadas pelo corpo físico, a possibilidade de sairmos vencedores nesta batalha contra as forças do mal seria considerada absurda, se não fossem palavras como estas que o nosso irmão Tiago nos escreveu. Submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Bom, a base do nosso estudo hoje está aqui em Tiago 4:7. E nessas duas palavras, submeter a Deus e resistir ao diabo. A base do nosso estudo está toda aqui hoje e a gente vai trabalhar em cima disso, tá bom? Para que possamos resistir ao diabo e assim fazê-lo fugir, teremos que primeiro nos submeter a Deus. Queridos, é impossível resistir ao diabo sem se submeter a Deus. Porque é Deus que nos dá essa força e essa tranquilidade para resistir. E a gente vai entender nesse estudo o que é isso, o que é se submeter a Deus. Vamos entender isso na prática, o que quer dizer isso. Porque esse conhecimento precisamos ter para que possamos aplicar a resistência de uma forma precisa e concisa. Amém? Nos últimos 2 estudos desta série, que lidam com a batalha que está sendo travada hoje mesmo, entre as forças espirituais do bem e as forças espirituais do mal, falamos sobre os ataques sobrenaturais. Estes são ataques que possuem como característica o uso do poder de persuasão que anjos podem exercer sobre o homem. Todos os anjos possuem este poder, mas certamente que os anjos que continuam leais a Deus não o utilizam, pois se o fizessem, invadiriam o livre-arbítrio que o Criador deu a todas as criaturas. Os demônios, porém, que já há anos abandonaram a sua fidelidade a Deus para se unirem a seu líder Satanás, não veem nenhum problema em influenciar e torturar os homens com este poder sobrenatural. E são limitados tão somente pelo próprio Deus, que pode permitir ou não que assim o façam. Bom, nós vimos que nesses ataques sobrenaturais, nos estudos anteriores, que eles acontecem, sim, mas de uma forma permissiva de Deus. Mas isso não quer dizer que não soframos a ação.
Porque Deus permite isso não para o nosso mal, mas para que possamos exercitar o exercício da resistência e da fé. Porque é dessa forma que nós nos apresentamos a Deus aprovados. Amém? Porque se você não passa por nenhum tipo de teste, como é que vamos conhecer a sua aprovação? É verdade? Os demônios, porém, que já há anos abandonaram a sua fidelidade a Deus para se unirem ao seu líder, Satanás, não veem nenhum problema em influenciar e torturar os homens com este poder sobrenatural. E são limitados tão somente pelo próprio Deus, que pode permitir ou não que assim o faça. Estou repetindo o texto. Este fato pode ser facilmente verificado no caso do rei Acabe, quando um destes espíritos de falsidade pediu permissão a Deus para influenciar o rei e seus profetas a crerem em uma mentira. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: eu enganarei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor: tu és capaz de enganar o rei? Vá e faça isto. E aqui a gente vê uma ação permissiva de Deus. 1 Reis 22, de 21 a 22. Existem vários motivos que Deus permite que os anjos caídos utilizem deste poder sobre nós. Mas este não é o assunto do presente estudo. E, portanto, mencionarei apenas um que é relevante ao tema desta série. Deus permite que o cristão passe por estes ataques sobrenaturais para que amadureça, que nós falamos antes. Ou seja, para que cresça, para que enxergue a realidade de que a vida tal qual vivida pela grande maioria não passa de uma ilusão, desenhada, arquitetada e oferecida pelo príncipe deste mundo. É bem verdade que o inimigo ele trabalha no campo do engano, da mentira, sempre. Quando? Sempre. Se o inimigo ele sopra nos teus ouvidos de uma maldição, é mentira. Se ele sopra também de um benefício, é mentira também. Ele se firma na mentira, jamais na verdade. Então não espere nenhum tipo de verdade partindo do adversário, porque ele se firmou sempre na mentira. No entanto, como João 8,44 nos informa, ele não se firmou na verdade e também ele é o pai da mentira. Tá bom? Minha experiência com este tipo de ataque é que realmente observamos no final que aquilo que o mundo oferece não passa de vaidade e uma corrida atrás do vento, assim como diz Eclesiastes 1,14. Sim, pura vaidade e futilidade, mas o maligno oferece e o homem carnal recebe com alegria, pois ambos amam as trevas. Ambos quem? O diabo e o homem carnal. Mas pastor, não está falando homem carnal dentro da igreja? Ah, não tem não? Sim ou não? Sim. Essa palavra é para crente. Esse estudo é para crente. Esse estudo não é para descrente.
O mundo atual é um mundo de mentiras, onde o ser humano vive dia após dia, correndo atrás dos seus desejos e ambições, repetidamente tomando decisões baseadas somente na farsa, na ficção e na fantasia. Esta verdade está sobre o príncipe deste mundo, Satanás. Nos foi revelada pelo próprio Jesus. Ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a gente vê que esse mundo atual é um mundo de mentiras. Então, a gente fica correndo atrás de quê? Dos desejos e ambições. Semeada por quem? Pelo maligno, pelo mal. A questão é que a gente tem o nosso corpo, essa bolinha de carne que eu falei antes. Nós somos, na verdade, uma bolinha de carne. E a gente quer levar tudo na vida com o corpo, com a força do braço. Isso é uma ilusão. Isso é uma falha muito grande quando nos propusemos a lidar com a nossa condição física, que é frágil demais, para enfrentar um mundo desse tenebroso, um mundo que jaz no maligno. Então o corpo nosso não tem estrutura, nem de longe, para suportar o mundo espiritual. Precisamos estar arraigados, enraizados em Deus, pois só assim que vamos conseguir resistir, se submetendo a Deus o tempo todo, se submetendo a Deus, ouvindo que a tua palavra é uma forma de submissão. Ouvindo a tua palavra é como acatar uma ordem de um general, e o Senhor, o nosso general é Cristo, o Senhor dos exércitos. Então, se submeter é se tornar dependente de Deus. A hora que nós nos tornarmos dependentes de Deus, nós começamos a submeter a Ele. E aí, sim, nós vamos saber como resistir o maligno. Notemos que as instruções do apóstolo Tiago sobre o que devemos fazer para que o diabo fuja de nós consiste em duas atitudes opostas, mas que ambas deverão ser tomadas: submissão e resistência. Estas duas palavras possuem uma aplicação militar, que veremos a seguir como se aplicam ao nosso caso. Submissão e resistência. A submissão antecede a resistência. Porque quando eu não me submeto a Deus, eu não tenho força para resistir. Eu cedo. Eu me torno muito fraco, muito frágil. E eu sou influenciado rapidamente. Quando um rei, presta atenção, vamos lá. Quando um rei de um pequeno país é informado que dois poderosos reis se aproximam de direções diferentes com seus exércitos para disputar pelas suas terras, ele precisa tomar uma decisão rápida e inteligente quanto a qual dos reis ele se submeterá.
e a qual resistirá. Está vendo o trocadilho? Ele não tem condição de defender o seu reinado por si mesmo. Portanto, terá que propor um tratado de paz, uma aliança com um deles, tornando-se assim seu amigo e se assegurando que receberá a devida proteção. Ao fazer isto, porém, decretará abertamente inimizade com o outro. No caso do cristão, ele precisa decidir quanto às duas forças que lutam pela sua lealdade, Deus ou o diabo, para que possamos resistir ao diabo e assim fazê-lo fugir. Teremos que primeiro nos submeter a Deus. Como eu falei antes, a submissão a Deus é que nos garante a resistência, porque em nós mesmos nós não temos nada como resistência, nós somos fracos demais. O que João, no capítulo 15, vai dizer, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira, né? Aquele que está em mim dá muito fruto. Se você sai da videira, você morre, você seca, você é cortado, não tem como. Então precisamos, no primeiro momento, nos submeter a Deus. Aí sim, vamos ter condição de resistir o mal. Mas como assim? A submissão à palavra de Deus. A palavra de Deus tem orientação para nós. A palavra de Deus é luz para os nossos pés, para os nossos passos. Então, sem essa orientação, sem essa informação, eu não sei como lidar com essa força espiritual. Então a submissão está no campo do conhecimento, daquilo que eu conheço a Deus, da obediência, né? Que não é só conhecer, é obedecer. Ok? Vamos lá. Jesus nos falou sobre este tipo de submissão, utilizando também uma ilustração sobre um rei fraco e um rei forte. Ele enviará uma delegação antes que o rei mais forte chegue e pedirá um acordo de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Essa palavra está em Lucas 14, do verso 32 ao 33. Ou seja, para que a pessoa que quer ter a Deus como aliado nesta batalha, não basta simplesmente pedir um acordo de paz, mas também terá que haver uma renúncia para que o pedido seja aceito. Repito, sem renúncia não há acordo. Bom, o que a gente entende aqui? O que a gente aprende aqui? Eu preciso abrir mão de algumas questões que eu não agrade a Deus, é certo. Então, quando eu me torno disponível a abrir mão de algo até que eu gosto, que eu tenho até prazer em fazer, por conta de uma amizade com Deus, de uma comunhão com Deus, isso quer dizer que eu já estou começando a me submeter a Deus. Todos nós temos o livre-arbítrio, sim ou não? Sim.
cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio. Bênção de Deus. Mas quando eu me submeto a Deus, eu abro mão do meu livre-arbítrio para viver a vontade de Deus. Eu posso abrir mão do meu livre-arbítrio em relação à vontade de Deus, abrindo mão da minha vontade, dos meus desejos. Entendeu, Carla? É nessa parte aí. Isso é um tipo de renúncia. Isso é um tipo de renúncia. Poxa, quando eu preciso renunciar a alguma questão que desagrada a Deus. Então eu estou me submetendo a Ele. Ok? Sem sombras de dúvidas, a submissão a Deus, conforme Jesus nos disse, logo acima, requer uma atitude radical da nossa parte. A palavra renunciar, usada por Jesus, no grego, é apotassó, que se trata de uma união da preposição apó, cujo significado é sair ou se despedir, com o verbo tassó, que significa colocar em ordem, e daí temos a combinação apatassó, pôr em ordem e sair, ou abandonar, ou renunciar. Então essa cadeia de informação aqui, de verbos que tem aqui, né? Pôr em ordem e sair, ou abandonar, ou renunciar, é eu abrir mão de desejos, de vontades próprias, que talvez não cabe no espaço santo de Deus. Né? E esse tipo de renúncia, esse tipo de abandono, é a forma de eu dizer para Deus que eu estou me submetendo a Ele. Às vezes com uma atitude, um comportamento meu, eu levo a Deus uma resposta, sem palavras, mas renunciando a algo aqui, não, eu não quero. Eu não quero desagradar o meu Deus. Que é isso? Não, eu prefiro manter aqui. Obrigado pela tua oferta, obrigado pela tua preocupação, enfim. Mas eu sigo nessa linha de submissão a Deus. Isso vai me dar um fortalecimento de resistência nessas batalhas espirituais, nesses combates espirituais. O que podemos deduzir no contexto do que Jesus disse é que o rei fraco terá que organizar todos os seus bens, ouro, móveis, servos, roupas e tudo mais que possui, depositar em um determinado local, talvez em uma praça ou um grande armazém, e logo a seguir terá que sair de lá, ou se despedir de tudo aquilo, para que o rei forte venha, inspecione, conte tudo, tome posse, deixando o rei, que agora é seu protegido, destituído de todos os seus bens. Bom, esse contexto aqui é o contexto de rendição. É o contexto de armazenar tudo e entregar a alguém que está no controle, que está no comando. Entendeu? Sim ou não? O nosso mestre nos alerta que apenas teremos a Deus do nosso lado neste conflito se nos esvaziarmos por completo de tudo aquilo que valorizamos neste mundo.
É isso que Jesus está trazendo como mensagem para a gente. Quando a gente começa a abrir mão de algumas coisas, renunciar a algumas coisas. E quando você renuncia a alguma coisa em prol de Deus, Deus te recompensa, Deus te honra. E isso está em que campo? Isso está no campo espiritual, isso está no campo físico, isso está no campo da sua totalidade de existência. Nós estamos falando da tua espiritualidade, da tua comunhão com Deus. E nos pormenores da sua condição física, atual como ser humano, como homem dependente, como homem que sofre, como homem que precisa de algo, mas que ao mesmo tempo você entrega isso para confiar 100% a Deus, toda a sua vida. Vamos botar um exemplo. Eu tenho um trabalho, eu trabalho e no primeiro momento eu vivo do fruto desse trabalho. Mas esse trabalho, ele me consome de uma força muito grande, eu não tenho nem tempo para dizer obrigado, Senhor, por mais um dia. Mas esse trabalho me dá uma condição boa financeira. Mas esse trabalho talvez me impeça de eu estar apresentando um sacrifício vivo a Deus, um sacrifício presente a Deus, em espírito e em verdade. Aí eu chego, percebo isso na minha vida, financeiramente eu estou bem, mas espiritualmente eu estou morto. E aí eu faço um propósito com Deus. Eu não estou falando para você fazer isso, eu estou falando para você pensar nisso. É diferente. E aí você olha, Senhor, eu quero me tornar dependente de Ti. O Senhor sabe das minhas necessidades. E eu quero abrir mão de algo que o Senhor sabe na minha vida que é útil, mas que por vezes me impede que eu tenha uma comunhão contigo. Imagina você fazendo isso com alguém no seu campo físico. Agora imagina você fazendo isso no campo espiritual, você e Deus. E Deus está aí olhando para você. E você está abrindo mão de tudo. Em prol dele, de ficar com ele, de depender dele, de ser sustentada por ele. O que você acha que Deus vai fazer contigo? Vai te honrar, sim ou não? Vai pela sua fé, pela sua predisposição, pela sua entrega, pela sua renúncia de lar, mas aqui você quer viver algo sobrenatural, você quer viver de fé. Até porque a Bíblia diz que o justo verá por fé. Não há outro caminho. E isso é uma forma de submissão. É uma renúncia para me submeter. Com certeza Deus vai te honrar. Com certeza. E outra coisa, a tua espiritualidade agora é outra. Com certeza também. Eu dei só um exemplo, tá? Para você poder entender o que a gente está querendo dizer aqui. Então, é a entrega das nossas posses que determina a nossa submissão. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. Então, aonde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. Se o meu tesouro está em Deus, o meu coração está nele. Agora, se o meu tesouro está aqui, em qualquer coisa que seja, meu coração está aqui. E não está lá. Você entende isso? Você percebe como é que é difícil, por vezes, a gente renunciar a muita coisa?
Não é fácil. Renúncia é uma ramificação de fé. E a gente cortar isso é difícil. A gente corta isso aí com a faca bem cega, entendeu? Para demorar a cortar. A gente não quer pegar um bisturi afiado para fazer isso. A gente prefere que isso demore um pouco. A gente não sabe como é que vai ser depois que romper. A gente tem medo. Nós sofremos os nossos temores. Por que a gente sofre os nossos temores? Porque por vezes nos falta fé para acreditar nisso, no sustento, na provisão. Mas quem está dizendo isso é Deus. É a palavra dele. Quando você se submete nele, ele te sustenta. É uma experiência de fé. É uma experiência de espiritualidade. É de você provar quem é o seu Deus. E eu tenho certeza que se a gente parar para fazer uma reflexão de toda a nossa vida, todos nós passamos por momentos difíceis da nossa vida, sim ou não? Todos nós atravessamos momentos difíceis da nossa vida. Mas algum deles te ceifou? Você morreu neles? Nesses problemas? Você sobreviveu aos problemas? Senão você estaria aqui, né? Claro. Pergunta que o pastor faz, né? Não, mas isso é para você pensar. Talvez seja uma pergunta até muito idiota, mas ela tem um sentido. Mas ela tem um sentido. Porque eu passei momentos difíceis na minha vida. Talvez faltou alimento, mas eu estou aqui. Quem me alimentou? Como é que aconteceu isso? Eu paro para fazer essas pesquisas, essa reflexão. Eu paro para pensar nisso. Deveríamos parar para pensar nisso. Quando? De vez em sempre. Pensar nisso é levar os olhos aos céus. Talvez é viver o que o salmista no Salmo 121 viveu e disse: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí ele faz uma pausa, porque tem uma vírgula. Eu não sei quanto tempo levou essa pausa. Não sei se foi momentos de uma hora, de um dia, de uma semana, de um mês. Aí ele lembra: meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós deveríamos fazer essas reflexões, porque isso ajuda a nossa fé, ajuda a enxergar quem é Deus na nossa vida. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém firmes e fortes. E por vezes a gente passa despercebido. A gente parece que não percebe isso. E como deveríamos fazer essa reflexão sempre, porque isso ajudaria e muito na nossa fé. Vamos lá. Se o cristão imagina que conseguirá resistir aos ataques do diabo, sem que seja necessária uma completa submissão ou sujeição àquilo que Deus exige, ele está enganado a si mesmo. Voltando à analogia dos dois reis, se o rei fraco que pediu o acordo de paz não cumprir as normas do acordo, se ele insiste em reter parte daquilo que possui, então o tratado será rescindido e a proteção retirada, deixando à mercê do outro invasor. Queridos, eu sei que estas palavras são fortes e que muitos gostariam que houvesse uma maneira mais agradável de resistir ao diabo. Eu sei que estes requerimentos de renunciar a tudo que possui, que Jesus estipulou, soa para muitos como um preço demasiadamente alto para termos a Ele do nosso lado nesta batalha. Infelizmente, também sei que existem muitos líderes pregando o evangelho que discorda e que se opõe às palavras do nosso amado Jesus. O Senhor
já determinou a posição deles no reino. Mateus 5,19. Eles são falsos mestres, que insistem ser possível resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Podem não falar isso abertamente, eu sei, mas na prática e no exemplo de vida, isto é de fato o que ensinam. Pois como pode alguém se sujeitar a Deus sem uma entrega total e uma completa obediência a tudo aquilo que Ele nos falou? Como pode alguém seguir a Jesus se o seu coração continua repleto dos tesouros deste mundo? Fica muito difícil, irmão, se o nosso coração estiver enraizado nas coisas desse mundo. A gente viu no início que o inimigo ele tem uma tática e muito precisa. Ele trabalha pautado na mentira, no engano, em toda a esfera. Quando te induz a um benefício, ou quando te traz uma notícia mal ou ruim, uma notícia que você não gostaria de receber. Se ela vem por parte do adversário de Deus, do inimigo, é mentira, é falso, é para tirar a sua paz, é para tirar o seu sossego, é para abalar a tua fé. Porque quem cuida de você é Deus, é o Senhor, é Deus que te sustenta, foi Ele que te trouxe esse mundo, é Ele que te ama, é Ele que já provou o teu amor para te salvar. Deus não quer que nós morramos, mas que vivamos. Quando? Para sempre, para todo sempre, o tempo todo. Isso é que teve sempre no coração de Deus. Ele não fez o ser humano para morrer, mas sim para viver, e viver eternamente. Mas as tribulações do dia a dia, as preocupações, os obstáculos que enfrentamos diariamente, por vezes eu sei que nos deixa meio para baixo, que tira a nossa motivação, que tenta tirar o nosso vigor. E quando a gente entra nessa visão, a gente esquece da grandeza, do poder, da superioridade de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Palavra de Deus. Ele garante. Eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que fiz os céus e a terra e você e tudo que há. Então, por vezes eu preciso declarar essas palavras de Deus para despertar minha fé, para fortalecer minha fé e ver, olha, não é hora de abaixar a cabeça, não é hora de parar. Porque as más notícias, elas são frequentemente. É um caos que a gente vive sempre. Agora mesmo a gente estava conversando aqui, tem uma tragédia agora em São Paulo. E a gente está vivendo uma turbulência da violência. Sem pausa, sem trégua. E a gente fica assustado, a gente já está vendo as profecias bíblicas não se cumprindo. O que Jesus disse em Mateus 24 está se cumprindo. O amor está se esfriando, parece que não tem mais amor. Os dias estão breves, estão se abreviando. A gente começou o ano agora mesmo, começou o ano, nós já está acabando março. Daqui a pouquinho já está em abril.
O tempo está passando muito rápido. Será que a gente não para fazer uma reflexão nisso e olhar para a palavra de Deus? Nós nos tornamos os fumantes passivos da nossa sociedade já, que as coisas acontecem e a gente acha, não, isso é normal. Não é normal. Não é normal, isso é anormal. Não tem nenhuma normalidade nisso, o mundo parece estar de cabeça para baixo, na verdade. Vamos pensar. Vamos olhar pelo menos uns 30 anos atrás. Vocês que têm minha idade, né? Agora você que é mais jovem, olha para uns 15 anos atrás, na sua sã consciência, pelo menos. Não estava muito bom, mas estava melhor do que está. Parece que o tempo vai passando e as coisas vão piorando. E a gente não para pensar nisso e ver se isso aí, o que está acontecendo? Verdadeiramente, se a gente tivesse a consciência que o mundo jaz no maligno, e já há muito tempo, agora que a manifestação está se tornando maior, que as profecias têm se cumprido, que está perto da volta do Senhor Jesus Cristo. E a gente, por vezes, a gente fica desanimando, eu não quero nem viver mais no Brasil, mas não é Brasil, isso é o mundo. Isso é mundo. Isso é mundo. Você vai para onde? Isso é mundo. Isso é mundo, gente. Não, o mundo jaz no maligno, não é o Brasil jaz no maligno. O mundo inteiro. É que nós não temos notícia rotineira, até agora até é fácil de você ver na internet, você até vê, mas a gente dá mais ouvido às nossas manchetes do nosso país, né? Mas começa a ver também as manchetes de outros países, não é diferente. Verdade. Muita coisa, gente. Miséria, né? Doença. Caos. Mas é isso que estamos vendo e vivendo nos últimos dias. Quando a sua mente continua focada em tudo aquilo que o príncipe deste mundo oferece, tudo isto te darei. Olha o que o inimigo falou para Jesus. Tudo isto te darei. Olha o diabo falando para Jesus. Em Mateus 4:4. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Somente quando verdadeiramente nos sujeitamos ao Senhor, teremos acesso à sua verdade. E é esta verdade que usaremos como uma arma capaz de vencer os ataques sobrenaturais do inimigo. É aqui Jesus respondeu para ele: sai fora, Satanás. Adorarás só o Senhor teu Deus. Porque tem muita gente se vendendo, meu irmão, para o diabo. A verdade é essa. É como se estivesse assinando sua morte. Como já explicado, os ataques sobrenaturais são baseados e dependem exclusivamente da mentira. Olha só, que dica boa, hein? Conforme já explicado, os ataques sobrenaturais são baseados e dependem exclusivamente da mentira. O inimigo não possui capacidade e nem se interessa em oferecer ao ser humano qualquer benefício real. Tudo aquilo que ele oferece, desde o começo, no jardim do Éden, não passa de mentiras. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Tira. Ela não morreu fisicamente, mas espiritualmente sim.
E a nossa morte, na verdade, está lá no espiritual. Que eu falei, isso aqui é um bolo de carne que nós somos, com data de validade a vencer. Que dado momento, acabou. Mas espiritualmente, se nós morremos espiritualmente, acabou. Porque ele sabia de tudo, ele conhece a história. Ele conhece que nós somos coroa da criação de Deus. Então ele seduz, certamente não, pensa, te faz pensar. E você até no primeiro momento, você experimentou um alimento e você não passou mal, e realmente eu não morri. Porque você está condicionado no físico, no corpo físico. E esqueceu do espiritual, que é o mais importante. E a gente anda muito por isso aqui, ó. A gente quer levar na força do braço. A gente quer levar no poder intelectual. E quando Jesus chega e diz para mim, sem mim, nada podeis fazer. Nada. Ó, nada podeis fazer. Então não é aqui no muque. É aqui na fé. É na cobertura. É na submissão a Deus que eu venço. Não é com minha força é nula, diante do poder do mal, é fraco demais. Eu sou dependente da graça de Deus, do amor dEle, da cobertura dEle, do colo dEle, do acalento dEle. É isso que eu preciso. É isso que vai me fazer resistir. É no esconderijo do Altíssimo. É a sombra do Onipotente que me faz vencer. É ali, sem eu precisar lançar uma flecha, sem eu precisar fazer nada. É só aqui crendo que Ele está comigo, que eu sou submisso a Ele, que eu sou dependente dEle, que Ele é tudo para mim. O Senhor é meu pastor, e por isso eu não tenho falta de nada, estou feliz. É essa a visão, sempre. Amém? Vamos lá. Um ponto-chave dos seus ataques é persistir nas suas ofertas, exibindo cenas atrativas e resultados positivos na mente do homem, até que, por fim, ele acredite que realmente receberá algo de bom, algo vantajoso, se seguir os conselhos desta antiga serpente. Foi isso exatamente o que ele fez no Éden. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão. Olha a sedução. E sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Olha o jogo de sedução, como é que funciona. Então, ele trabalha no campo da mentira, do engano. E quando nós embarcamos por esse campo, nós caímos no campo também da ilusão. Nós somos iludidos. É como fossem hipnotizados. E a gente embarca. Por quê? Deixamos de dar crédito àquilo que Deus havia dito, aquilo que Deus havia falado.
E por isso a gente embarca nesse campo da ilusão. E sofremos. E perecemos por isso. Vamos lá. Irmãos, concluindo esta sessão da série, deixe-me ser o mais claro possível sobre os dois pontos de suma importância. O primeiro é quanto à seriedade dos ataques sobrenaturais do inimigo. Se um cristão não procurar se fortalecer contra eles, o resultado inevitável é a entrega por completo ao pecado e, como consequência, o distanciamento de Deus. Não se iludam, o diabo nunca fica satisfeito com a vitória parcial nesta batalha. Vamos lá. Todos os seus ataques possuem como alvo final que o homem rejeite a Deus e procure um caminho próprio, assim como ele mesmo fez quando ainda morava entre os anjos do Senhor. Ezequiel 28:15. Também não devemos nos deixar levar pelo orgulho espiritual, crendo que devido à nossa caminhada com Deus, no passado estamos imunes a uma derrota no presente. Isso foi o que o nosso irmão Paulo quis dizer com as palavras: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe para que não caia. 1 Coríntios 10:12. Ainda sobre a altivez de espírito, recordemos das palavras de Pedro a Jesus. Olha o que Pedro diz para Jesus: ainda que me seja necessário eu morrer contigo, de modo algum te negarei. Mentiroso. 3 vezes. Bom, e a gente vê aqui o quanto nós somos falhos. Não é? Parece que não tem sustentação própria. Porque essa fala aqui de Pedro foi uma fala carnal. Porque é complicado, gente. A gente quer levar as coisas no impulso. Parece que a gente não pensa para falar. Ou a gente, às vezes, até a vontade de agradar alguém, mas a gente está agradando com a mentira. Está agradando alguém com a mentira. Não, eu não vou te negar, eu nunca te negarei. Mas a hora que o cara bota o 38 com um cão atrás na cabeça, é complicado. É complicado, meu irmão. Mas Deus nos conhece. Deus sabe o que vai pelo nosso coração. Portanto, Jesus tinha um carinho muito grande por Pedro. Ele sabia: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, meu filho. E o galo deu um canto lá, meu irmão. Ele lembrou. O galo falou com Pedro. Uma ave falou com Pedro. Como é que pode? Mas essas coisas é necessário que aconteça para que nós possamos ver o quão fracos e dependentes nós somos de Deus. E Deus falou na sua onisciência, Jesus falou na sua onisciência, Pedro, algo que já iria acontecer. Isso é a onisciência de Deus. Ele sabe todas as coisas. Pedro. Por isso que quando chega naquele episódio: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Aí ele correu, né? Ele disse: não, tu sabes, Senhor. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Que chega um momento, né, que Deus vai forçando a gente chegar à nossa natureza.
Eu acho legal isso aí. Jesus, ele força Pedro a chegar na natureza dele. Ele tinha a resposta. Ô Pedro, vamos lá, Pedro. Fala a verdade, Pedro. Tu me ama? Você ama? Ama. Aí na terceira, ele falou, tu sabes de todas as coisas, Senhor. Ele preferiu deixar nesse sabe, porque é complicado. A nossa dependência de Deus, queridos, é muito grande para a nossa resistência. Até uma palavra de sabedoria, numa hora certa, num momento certo, que a gente não tem. Não tem só não falta essa palavra conosco, não, mas talvez de alguém que venha buscar isso em nós. A gente não tem uma palavra de sabedoria. Se Deus não der uma palavra de sabedoria, talvez uma palavra só que Deus libera de sabedoria, de conhecimento para a gente, para alguém, foi a vida de uma pessoa, foi a cura de uma pessoa, foi o levantar de uma pessoa, foi a construção de um ser, foi uma morte inevitável. O segundo ponto que quero salientar é quanto à verdade e à submissão. A verdade é a nossa principal arma contra o pai da mentira. E é a submissão a Deus que nos dá acesso à verdade. Gente, você só quebra a mentira com a verdade. A verdade, ela não encontra calço, apoio. A mentira, ela não encontra calço e apoio na verdade. Ela cai. A mentira, na verdade, ela cai, ela não tem resistência. Vamos lá. O homem que não se submete a Deus pode pensar que tem a verdade. E, de fato, muitos realmente não só pensam, como também pregam aquilo que, para eles, é a verdade. Mas Jesus foi claro que a verdade só se obtém através de um relacionamento pessoal e íntimo. E conhecereis, ginosco, né? No grego, é o verbo conhecer, a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. Então, o ginosco é o conhecer. O conhecer a verdade é o que quero dizer com isso? O que eu quero trazer à luz disso? É conhecer a Deus. É saber de Deus ao nosso respeito. Isso é importante. Você conhecer sobre Deus ao teu respeito. Em relação a você. Deus para você. Ele é Deus, Ele é bom para mim. Deus é o Senhor da minha vida. Ele é meu Salvador. É Ele que me ajuda. Então, o verbo ginosco significa conhecer intimamente. Este foi o mesmo verbo usado por Maria quando disse ao anjo Gabriel que não poderia se engravidar porque não conhecia, que é ginosco, não conhecia, é esse mesmo verbo, homem. Ela, na sua sã consciência, ela não conheceu nenhum homem, como poderia estar grávida? A Virgem Maria que eu estou falando. Ou seja, a verdade que liberta, a que Jesus se refere, não se trata de uma mera leitura e entendimento das suas palavras, mas sim de um conhecimento que naturalmente ocorre devido ao amor e à intimidade que o nosso Salvador, assim como ocorre entre o marido e a esposa que se amam e são íntimos.
Então, a questão do conhecer é importantíssimo na nossa vida. Porque se Maria ela não chega nesse entendimento do ginosco, né? E José também, o negócio ia ficar esquisito. Ia ou não ia? Como é que pode? Eu namoro essa mulher, não nos conhecemos, não tivemos relações, e ela está grávida. Foi infiel, não é verdade? Mas o conhecimento da causa, José, e o que ia acontecer com José? Ia deixar ela secretamente, não é isso? Ia deixar ela secretamente. Mas também ele é revelado, o ginosco, ele conheceu a verdade e ficou em paz, mano. Ficou em paz. Então, como é importante conhecer, ter esse conhecimento. Então, esse conhecereis a verdade vos libertará de qualquer preconceito, de qualquer pensamento a respeito de. Como é que é importante isso? Em muitas situações da nossa vida, por exemplo, as pessoas falam, você agiu mal. Se fosse eu, fazia assim, 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 assado. Mas por conta do teu conhecimento, você já... Não é bem assim. Eu já estou olhando para o outro ponto de vista. A minha forma de interpretar isso é diferente da sua. E não tem discussão. Tem discussão? Não se discute. Não se discute isso, porque você tem a sua forma de interpretar, poxa, beleza, fica com a sua, e cada um fica com a sua, né? Então, o conhecimento é importante nas tomadas de decisões da nossa vida. Este conhecimento da verdade, por sua vez, naturalmente, resulta em uma completa obediência. Olha aí, a obediência aí, que Marcelo falou, né? Se alguém me ama, olha o que Jesus disse, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, o conhecer com a adição de obedecer é o resultado da resistência. Em suma, amados, os ataques sobrenaturais das forças do mal são resistidos e vencidos através da verdade. Quando estiverem sob um desses fortes ataques, primeiramente, lembre-se que ele está ocorrendo porque o Senhor o permitiu. E somente o permitiu para que vocês, que são seus filhos queridos, se beneficiem com a experiência, pois Deus permite que sejam provados, para que cresçam na perfeição, não faltando em coisa alguma, como disse Tiago 1,4. Então, queridos, você, poxa, que tem a convicção que Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo, sim ou não? Sim. Beleza. Vem os tempos difíceis, vem as tribulações. Você precisa continuar crendo que Deus é contigo. Porque se Deus é contigo, esse momento de dificuldade, de tribulação que você está passando, é para o seu aperfeiçoamento, para o seu crescimento. E aí, meu amigo, é o tempo de você exercitar a fé. É o tempo de exercitar a fé. Poxa,
está tão bom, mas acontecendo um caos aqui na minha vida. Não, meu irmão, continua crendo, pô. Continua crendo. Você pode crer de uma coisa no estudo passado: Deus não vai dar aprovação maior do que você possa suportar. Ele é Deus, Ele te conhece, pô. Lembra que eu falei daquele episódiozinho? Quando Jesus chegou perto da embarcação dos discípulos, que estava uma grande tempestade, e ele vem andando sobre as águas, os discípulos pensaram que era um fantasma, e ele sinaliza logo: ó, sou eu, não temas, não temas. Quando vem os ventos fortes, Deus fala para você: não temas. E aí estava escuro, ventando, e aí Pedro: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus: vem, e ficou parado esperando Pedro. E Pedro sai da embarcação e anda sobre as águas. Dado o momento, Pedro olha para o vento e começa a afundar. Eu falei isso no estudo passado. E o que Jesus faz? Jesus não deu nem um passo, Jesus só estendeu a mão. Homens de pequena fé, você pensou que eu não estaria aqui para te salvar, para te proteger? Porque ele sabia que Pedro só conseguiria chegar até ali. Deus sabe até onde você consegue chegar, meu irmão. Deus sabe até aonde você consegue suportar. Pode ficar tranquilo, que na hora que você estiver perecendo, Ele vai estender o braço forte e vai te levantar pela mão direita. Amém? Em segundo lugar, se apeguem na verdade que liberta, mesmo na fraqueza. Procure lembrar que tudo aquilo que vem do inimigo é falso. Se você botar isso na sua cabeça, que tudo que vem do inimigo é falso, tudo, ainda que você seja um grau de bondade, vem do inimigo, é falso, é mentira. Não creia. Presta atenção aqui. Vou repetir. Em segundo lugar, se apeguem na verdade que liberta, mesmo na fraqueza. Procure lembrar que tudo aquilo que vem do inimigo é falso. Se ele promete o mal, isso é falso. Se promete o mal, isso é falso. Não recebe o mal assim na sua vida, não, gente. Eu recebi a notícia hoje, estou mal. Meu exame deu isso. Calma aí, cara. Quem é o seu Deus? Deus falou o que para você? Calma. Foi Deus que falou isso? Deus que disse? Senhor, recebi essa notícia aqui, mas a minha vida está em tuas mãos. E a notícia não é boa, Senhor, mas eu continuo confiando no Senhor. É o Senhor que define minha vida. Gente, por dia que a gente chegar nesse grau de fé, a gente está com intimidade top com Deus. Não importa do resultado, não importa de um papel. O que importa é o que Deus é para mim. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. É o Deus que liberta. Estou preocupado com o resultado. Mas parece que os resultados falam mais alto do que Deus na nossa vida. Quem fala mais alto na sua vida? Quem dá a última palavra na sua vida é quem? É a ciência ou é Deus? Irmão, a ciência, parabéns. Eu gosto, eu amo a ciência, e a ciência é bíblica. A ciência é se multiplicar. O Senhor já havia falado isso. Mas quem dá a última palavra na minha vida é Deus, não é a ciência. Bom, então se Ele promete o bem, isso também é falso, porque não tem nada de bom do inimigo. Clame pelo nome do Senhor da verdade, e se agarrem à verdade, e serão libertos. Mais uma vez, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Espero te ver no céu. Amém?
Agradecer ao nosso irmão Marcos da Silva por essa fala. E que Deus te abençoe. Guarda essa mensagem. Se baseia na verdade, se submeta a Deus, porque só se submetendo a Deus que você vai conseguir resistir o diabo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.